Aí ele ainda diz assim, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde vou. Que caminho é esse? Ele está falando que o discípulo sabia. Antes ele já havia anunciado para o discípulo que ele ia voltar para Jerusalém, que ele ia ser apanhado pelos gentios e pecadores, que ele ia sofrer humilhação, que iam bater, esbofetear, iam crucificá-los fora da cidade, iriam matá-lo, né? Então ele está falando para os apóstolos, vocês sabem para onde eu vou. Ele está dizendo, eu estou indo para o sacrifício, eu estou indo me render, eu estou indo para mim poder me entregar, porque há quem pregue, mataram Jesus. Jesus se entregou, porque ninguém e nada poderia fazer isso sem que o Senhor o permitisse e o aceitasse como um sacrifício. Então, ele se entregou e se sacrificou. Só que aí, um dos seus apóstolos vai fazer uma pergunta que qualquer um de nós também faria se estivesse no lugar deles. Porque aqui, você entende que eles estavam abalados. E eu entendo que quando nós estamos tristes, bastante abalados com uma situação, uma perca, algum prejuízo, algo deu errado, a gente acaba esquecendo algumas coisas do passado que só vai fazer sentido depois que tudo passa, depois que a dor passa, depois que os ânimos se acalmam, assim, aí você lembra, tá, eu lembrei agora, agora está fazendo sentido. O que Jesus está fazendo aqui não está fazendo sentido para eles. Eles estão totalmente atordoados. Mas depois tudo vai se fazer sentido, eles vão colocar tudo alinhado na sua mente, porque o próprio Espírito Santo vai dar a eles a entender tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez para com eles. Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, ele estava falando ali que com certeza não era só ele, com certeza outros apóstolos também estavam fazendo a mesma pergunta. Eu não sei para onde ele vai. Eu não sei nem o que está acontecendo. Eles não perceberam nem que Judas era o traidor, que o Senhor fez numa sutileza tão grande que eles não entenderam. Jesus olhou para Judas, o que tu tem para fazer, faça agora. E ninguém entendeu. Eles acharam que Jesus tinha pedido para eles ir comprar alguma coisa, né? Ou trazer algo para eles, ou ajudar algum pobre necessitado. E Jesus sabia exatamente o que ele estava falando para Judas, e Judas estava entendendo exatamente o que era que Jesus estava falando também. Tanto que Judas saiu de lá e fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Mas os apóstolos não entenderam nada. E aqui eles continuam sem entender nada. E aí Tomé vai tomar frente e vai dizer, nós não sabemos para onde vai. E olha, o versículo 6 vai dizer, e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então você observa que nesse versículo 6 o Senhor está falando sobre a sua própria plenitude, né? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade, ele não tem mentira nele, ele não tem engano, ele não tem suborno, ele não tem corrupção, ele não tem impureza, ele é puro, ele é verdade, né? Ainda mais eu sou a vida. Então, quem tem Cristo tem vida. Tem vida aqui com abundância e tem vida depois disso aqui. E ele fala isso na sua palavra, né? Que através dele nós teremos vida e vida eterna, né? Para quem crê, sabe que isso é verdade. Então, somente em Jesus Cristo é que nós temos vida com abundância e vida eterna, vida abençoada, vida próspera. Quando se fala em vida próspera, as pessoas pensam logo, não, então uma vida com dinheiro. Vida próspera não é uma vida endinheirada, porque tem muitas pessoas com muito dinheiro, mas não vivem uma prosperidade de verdade. Vida próspera é vida abençoada. É uma vida abastada da presença de Deus. É uma vida de descanso, de paz, tranquilidade. Que mesmo que você esteja passando por algum problema, porque o sol nasce para todo, então um dia ruim vem para todos também, mas nós temos certeza, através da nossa fé, em que nós devemos chamar e que nós seremos ouvidos e seremos orientados. Amém? Então Jesus vai dizer assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos que dizem que leva a Deus. Mas eu vos digo que só tem um caminho verdadeiro que leva a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus, mas o caminho é Jesus Cristo. Todos os outros caminhos não nos levam a Deus, mas Jesus nos leva a Deus. Versículo 7 vai dizer, se vós me tivesse conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, ele estava falando isso para o apóstolo. Olha só, olha a advertência seríssima que Jesus faz. E nós temos que ter cuidado. Somente nós cristãos temos que ter cuidado. E temos que nos analisar, avaliar se verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Se vós me tivesse conhecido, ou seja, se vocês tivessem abrido mais os seus olhos espirituais, a sua visão espiritual, o seu discernimento, vocês teriam me conhecido mais. Aí ele vai dizer assim, se vós me tivesse conhecido, como conhecereis também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Como que eles podem conhecer o Pai? Ninguém conhece a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ninguém conhece a Jesus Cristo se não tiver uma experiência com o Espírito Santo.
Esses três, eles trabalham unificado na mesma essência, com o mesmo poder, com o mesmo propósito. O Espírito Santo, ele revela os ensinamentos de Jesus Cristo, ele nos abre o discernimento, ele fala conosco, ele nos aconselha da melhor forma, como a gente compreender o que Jesus quer nos falar. E Jesus Cristo, por sua vez, ele nos revela o Pai. Ele nos leva ao caminho que nos achegamos a Deus. Então, só tem uma forma dos apóstolos conhecer a Deus, através de Jesus. Aí, versículo 8 vai dizer: e replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: nos dê mais explicação, nos ensina mais, nos diga mais o que nós devemos aprender. Só que, infelizmente, irmão, tem momentos, tem coisas na vida da gente que a gente se interessa em saber antes, antecipadamente. Porque se a gente deixar para depois, não existe mais o nosso tempo. Filipe veio pedir agora para Jesus para falar mais, para mostrar mais, para anunciar mais, para revelar mais. Porém, não tinha mais esse tempo mais. Aqui já eram os últimos momentos de Jesus com os seus apóstolos. Então, eles passaram todo o tempo possível. Viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar. Porque eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Os que não viram, mas ficaram sabendo. Ressuscitar o filho da viúva de Naim. Curar leprosos, né? Restaurar. Trazer esperança. Multiplicar pão e peixe 2 vezes. Eles viram Jesus fazendo isso. E ainda assim, a dificuldade deles de pedir, ao ponto de pedir mais conhecimento. Mas eu entendo que o próprio Jesus falou sobre o Espírito Santo, coisas que eles não estavam entendendo agora. Quando eles fossem batizados e recebessem o Espírito Santo, eles entenderam melhor. E foi exatamente isso que aconteceu.